Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor da Era do Abismo, e quero falar sobre como criar um cenário para uma história nova. Esse vídeo aqui é a segunda parte de um outro vídeo que eu fiz semana passada. Então, se você quiser ver como que eu crio uma história nova do zero, o vídeo está aqui no canal. É só conferir, vou deixar um card aqui daqui a pouquinho aqui em cima para você conferir também, tá? Mas se você também quiser só ver especificamente como se cria o cenário de uma história, seja ele fictício, seja ele real, né? Seja ele histórico, qualquer coisa, eu vou falar aqui bastante de como que eu crio um cenário na prática. Mais de um cenário, na verdade, porque essa história aqui vai ter mais de um cenário diferente. Então eu vou rascunhar aqui o que eu acho que é importante de cada um deles e possivelmente eu vou adicionar mais detalhes também, tá? Ao longo da escrita. Às vezes a gente revisa às vezes o que a gente está criando, às vezes a gente também muda de ideia, isso faz parte, tá? Mas então eu vou botar aqui assim o básico que eu preciso para começar a história. Então confere esse conteúdo até o final e se ele for útil para você, clica no joinha. Se você quiser mais conteúdos como esse, se inscreve no canal e ativa o sininho. E se você conhecer alguém que pode se beneficiar com esse conteúdo, também envia na rede social. Então vamos lá. Eu pensei para essa história aqui do Cavaleiro do Caos 3 etapas diferentes. Com certeza vai ter mais de 3 cenas. Eu vou ter aqui 3 etapas na história, mas eu com certeza vou precisar assim, de cenas entre cenas para conectar cada momento. Nessa história aqui, eu vou trabalhar com várias dimensões, né? Vai rolar assim uma viagem entre dimensões nessa história aqui. Então eu quero que o primeiro cenário seja um mundo fantástico, comum, porém com algum diferencial, que é pro leitor ver que é um mundo assim de fantasia medieval, mas também não quero um mundo nem muito Senhor dos Anéis com elfos e anões, mas também não quero um mundo com ou então também como um mundo assim também meio Game of Thrones, também não é bem por aí que eu quero. Então eu vou botar aqui 1.1 pro cenário. No começo vai estar num reino medieval. Caramba, apitou aqui o meu WhatsApp. Eu esqueci de fechar a janela do WhatsApp. Perceba que, né, eu deixei aqui um caos, né, essa janela aqui. Tá muito caótico isso daqui. O outro vídeo que eu fiz, eu fiz questão de fechar tudo pra ficar bonitinho, mas agora não tô mais com tempo, não. A minha janela de trabalho é um caos enorme, tá? Então não repara. Enfim. Então, nesse mundo comum, que é o primeiro ponto, vai ser primeiro um reino, depois vai ser o castelo do rei e vai ter também alguma masmorra. Essa masmorra que eu vou botar a princípio. Nesse reino, eu vou fazer questão. Reino habitado por humanos, mas com montaria diferente. Eu não quero que a montaria seja um cavalo, justamente para o leitor saber. Eu vou botar montaria de répteis. Com répteis como montaria. Acho que isso para mim assim é um bom ponto, porque não quero que seja um cavalo, não quero que seja nenhum mamífero, não quero também botar elfos, mas acho que isso vai ser suficiente para o leitor identificar que é um mundo fantástico que é fora do padrão. Mas o leitor provavelmente ele vai assim achar que é só mais um mundo de fantasia. E é isso que eu quero que ele pense a princípio.
que é só mais um mundo, sem grandes diferenciais a princípio. No caso, no castelo, eu acho que vai ser um castelo meio comum mesmo. Pode ser que no castelo tenha vários arquétipos da fantasia, como o rei, um rei sábio, um conselheiro mago, e eu vou botar também alguma criatura fantástica, como uma espécie de guarda-costas do rei. Possivelmente um golem, mas acho que não, cara. Eu vou depois pesquisar que tipo de criatura eu posso botar ali, tá? Eu não quero também que seja um dragão, né? Mas possivelmente vai ser um golem, tá? E nessa masmorra eu quero que as coisas comecem a ficar estranhas pro leitor. Provavelmente vai ser assim, cena 1, 2, 3, tá? O cavaleiro começa no reino, depois a cena seguinte é no castelo, e aí a outra cena já vai pra masmorra já. E aí as coisas vão começar a ficar esquisitas pro leitor. Eu quero usar alguma coisa a ver, uma coisa meio horror cósmico, Lovecraftiano, que não vai ser a temática também máxima, né, dessa história, tá? Mas esse primeiro antagonista, esse que é o ponto, vão ter 3 desafios diferentes ao longo da história. Então esse é basicamente masmorra com elementos de horror cósmico. E a questão é que, na verdade, o que vai parecer que vai ser a história, né, do cavaleiro chegando no reino fantástico e enfrentando um antagonista, vai ser, na verdade, o começo dessa jornada, tá? Então, os problemas que esse herói vai lidar não vão se concluir aqui, enfim. A minha questão aqui é que eu vou fingir que é uma história típica e essa história vai deixar de ser típica enquanto ela se desenrola, tá? Então, por isso que eu faço questão de trazer alguns elementos bem basicões assim no começo. Essa é a minha ideia. É como eu vou aplicar ela. Então, a questão é, como eu falei no começo, é uma história que vai se passar entre dimensões. Então, essa masmorra aqui vai ser, na verdade, uma masmorra nova. Tipo, daqui vai para um outro lugar, que vai ser uma masmorra entre dimensões. Então pode ser que essa parte da história seja ele explorando essa masmorra, tá bom? Essa masmorra entre dimensões. Então aqui eu vou aproveitar e vou usar cada um dessas etapas aqui, justamente uma masmorra entre dimensões. Eu quero que essa masmorra tenha sido influenciada por várias dimensões diferentes. Então aqui eu vou possivelmente escolher elementos diferentes. Então o que eu quero é que a arquitetura básica dela, a arquitetura básica vai ser de alguma forma bizarra, tá? De alguma forma, algo assim que o protagonista não vai compreender. E esse vai ser um ponto assim forte para causar estranhamento no protagonista. E acredito que eu posso aqui usar elementos de outros gêneros que eu gosto, tá? Então vou botar aqui vai ser como se fossem subgêneros. Então vai ser o bizarro populado por elementos medievais. Vou botar só bizarro com elementos medievais.
que eu gosto. Bizarro com elementos medievais. Vou pôr também um bizarro com elementos steampunk. E um bizarro com elementos de horror. Então, o que vai também não ficar assim uma salada de fruta com sorvete, com feijoada, tá? É que eu vou manter o elemento bizarro em comum em todos os momentos, tá? Isso aqui vai ser o que vai assentar a história a partir daqui, ok? E eu vou trazer a ideia de que essa masmorra que ele está explorando vai se passar entre dimensões. E eu vou pegar elementos dos gêneros que eu mais gosto, de fantasia, de sci-fi e de terror. Pode ser que eu mude de ideia futuramente. Eu vou ter que botar aqui um horror, talvez um horror gótico, não necessariamente gótico, mas por enquanto eu não vou definir não. Pode ser que eu mude de ideia, tá? Pode ser que eu pegue assim elementos até medievais diferentes, tipo, porque o horror gótico ele tem uma pegada medieval, por exemplo. Então pode ser, por exemplo, tá? Enquanto eu penso aqui, algo como um horror gótico, algo como um medieval padrão e algo como um medieval ultra fantástico, por exemplo, mas são opções que eu estou aqui analisando por enquanto. Essas aqui me pareceram as melhores. Eu sinceramente não tinha pensado em muitos detalhes, tá? Antes de começar, eu não quis assim planejar primeiro e apresentar depois. Eu quis realmente criar enquanto eu gravo esse vídeo, tá? Então às vezes a gente cria, às vezes a gente vai mudando de ideia, vai elaborando, né? Até no vídeo anterior teve um momento em que eu fui e voltei na criação do personagem. E o terceiro momento do conto, porque aqui vai parecer que a história se encerrou, tá? A ideia é sempre dar um pseudo final, tá? Na história. A ideia é sempre essa. Parecer que agora encerrou, só que não. Essa aqui é a minha abordagem. Acontece que essa masmorra entre dimensões, tá? Ela na verdade vai posteriormente levar a um terceiro local, tá? E aí sim vai ser algo que vai ser um pouco diferente do que a gente viu assim em todos os lugares. O que eu quero aqui, tá? Meu conceito básico seria uma masmorra / satélite no Sol. É isso que eu quero criar a princípio, tá? Mas eu não defini ainda em detalhes como que isso vai funcionar, tá? E aí eu preciso fazer com que esse protagonista que ele explore, tá? Então aqui como terceiro momento eu vou falar de volta ao castelo, tá? Então beleza, então aqui meio que na verdade eu nem sei ainda, pensando aqui bem, talvez eu nem precise assim, definir essa masmorra em muitos detalhes, sabe? Como foi, porque aqui faz sentido eu separar. Porque eu botei aqui de volta ao castelo, mas eu acredito que esse detalhe aqui de volta ao castelo, de cenário, seja já na parte da história. No final das contas, ele volta para reencontrar o rei depois da missão dele. Então, não preciso botar aqui de novo o castelo. O castelo está aqui em cima já, tá? Então, eu acho que nesse caso aqui, a masmorra satélite, eu vou simplesmente pegar e eu vou imaginar como vai ser essa masmorra. E aí, esse que é o próximo ponto, tá? Imaginar como vai ser essa masmorra. Por exemplo, eu quero que, agora enquanto eu estou aqui pensando, o que vai ter de bizarro, tá? Eu acho que essa masmorra vai ser orgânica. É uma ideia assim que eu acho que vai fazer sentido, tá? Pra dar esse tom assim fora do comum. De alguma forma, essa masmorra vai ter como um todo um aspecto orgânico e ela já foi habitada. A minha ideia é que ela já foi habitada por várias criaturas. Ele vai
ele já foi. Atualmente ele é habitado por algum tipo de criatura que eu não defini ainda, tá? Possivelmente vai ser algo meio humano mesmo, que habita atualmente, tá? Mas a ideia é que já foi habitado por várias criaturas de várias dimensões ao longo do tempo. Esse que é o conceito. Mas talvez essa masmorra seja algo orgânico, tá? Talvez seja uma criatura, talvez seja um ser vivo, né? Talvez eu nem sequer defina isso no fim das contas. Mas na verdade essa masmorra vai ser o propósito dela para a história vai ser conduzir para esse momento final aqui, que vai ser esse satélite, tá? Mas não vai ser exatamente porque a história aqui ela não é, na verdade, ela não é assim uma ficção científica, é fantasia. Então não é um satélite no sentido de ficção científica. Existe o conceito de dimensão de bolso, que é uma mini dimensão, tá? Que é uma dimensão menor com um propósito menor. E a ideia é que essa dimensão ela está se desfazendo. Ela vai deixar de existir essa dimensão e o herói precisa fazer algo antes que essa dimensão acabe se destruindo. Então aqui eu vou botar, basicamente, já sei o que eu vou fazer. Eu vou botar uma, a princípio, né, vai ser a entrada, né? A entrada desse satélite. Depois vou botar os corredores e salas. E por fim, sala de comando. Então assim que eu vou dividir. Assim, aqui eu já me mapeio. Eu estou mapeando o que eu tenho que apresentar. Porque muitos escritores também acabam apresentando ideias interessantes que eles não exploram essas ideias interessantes. Então, se eu só botar aqui uma masmorra, meio dimensão de bolso, meio satélite no sol, é um conceito que me interessou, mas que sinceramente não está ainda muito sólido na minha mente. Esses conceitos aqui, tá? Aqui eu já sei já. A entrada vai ser algo mais eu vou descrever pro leitor, né, como que é o momento que esse personagem chega nesse lugar diferente, tá? Então eu tenho que passar, ambiente novo, diferente de tudo que ele viu antes. Eu tenho que estabelecer isso, tá? Então, e o que vai ter de diferente enquanto ele explora esses corredores, essas salas, tá? Até ele chegar. Aqui ele vai estar já mais habituado, né, a esse ambiente, tá? E o que ele vai fazer em cada um desses momentos aqui, eu tenho uma ideia também que está aqui na minha cabeça, eu vou descrever na história. Então, por fim, eu vou dar aqui um lembrete do que eu tenho que pesquisar para eu usar de referência. Eu vou querer usar de referência aqui. Eu vou pesquisar meramente mundo medieval. Medievalismo. Aqui vai ser bem medievalismo para começar, tá? Aqui eu vou pesquisar horror cósmico e biopunk. Biopunk é um outro gênero, tá? Que é ligado ao steampunk, ao cyberpunk, né? Mas ele é ligado de uma forma, como posso dizer, ele usa, em vez de usar tecnologia, ele usa tecnologia biológica, né? Em vez de ser máquinas a vapor ou máquinas a diesel, né? Que tem vários subgêneros do punk, né? Aqui é na parte mais da biologia, né? De criar animais melhorados biologicamente. Um exemplo disso é uma trilogia que é Leviatã. Leviatã é uma trilogia bem interessante, que é na Primeira Guerra Mundial, mas
alterando, né, o conflito da Primeira Guerra Mundial com um lado steampunk e com um lado biopunk, em resumo. Uma boa referência para quem quer pesquisar esse gênero. E aqui eu já vou pesquisar já Numenera e Planescape, que são livros de RPG que eu adoro, basicamente, né? Então, essas vão ser as minhas referências para eu ter uma ambientação diferente a cada momento desse conto, tá? Vai ser um conto, acho que vai ter pelo menos aqui 10 mil palavras, né? Pelo menos 10 mil palavras que vai ter aqui, analisando assim esse rascunho, talvez 15 mil, talvez 20 mil, né? Vamos ver. Mas aqui, isso aqui é o que eu preciso para começar a desenvolver. E aí também, como a minha ideia é... Eu estou criando aqui uma história, não estou criando exatamente um mundo novo, porque o personagem não vai ficar por muito tempo em nenhum desses lugares, né? Eles vão servir de palco temporário, sabe? Para cada momento da história. Eu não preciso, assim, criar um codex muito elaborado, tá? Eu até vou fazer, tá? Eu vou aproveitar que eu estou criando isso tudo e vou fazer, assim, uma espécie de codex, uma espécie de apêndice, né? Falar um pouquinho mais de cada mundo que eu criei aqui. Mas eu vou fazer isso depois de escrever a história, não antes. Para mim, o que importa aqui é que isso aqui tudo vai ser o palco da história. E eu vou terminar assim de criar o cenário na hora que eu escrever de fato. Tá? E aí, se eu precisar de mais detalhes, se esqueci de algo, se eu mudar de ideia, eu vou deixar fluir. Sabe? Eu sou assim, como eu sempre falo, eu não sou nem o escritor jardineiro e nem o arquiteto. Eu planejo um pouco e em cima desse pouco que eu planejei eu vou improvisando. É assim que eu crio, tá? Mas aqui já tracei, sim, um norte. Então, com certeza, se eu fosse sair escrevendo sem planejar isso, eu acredito que eu ia ter mais dificuldade na hora de pensar, por exemplo, qual que é o elemento fantástico de diferente que eu quero botar no mundo. Eu ia ter dificuldade de pensar como é que vai ser essa masmorra. A minha ideia inicial não era algo orgânico, por exemplo, tá? E também não tinha tido ainda a ideia de quais seriam os tipos de habitantes que essa masmorra teve, por exemplo, tá? E também não tinha ideia de como que eu ia explorar esse momento final, tá? Que aqui, em vez de ficar mudando de cenário, vai ser um cenário só, mas vai ser mais explorado, um pouco mais elaborado. Então isso já me dá uma ajuda muito grande na hora de escrever a história. Só eu botar aqui quais são os cenários que eu vou explorar já me ajuda muito. E se você está escrevendo, na verdade, eu escrevo no mundo real, tá? Tudo bem, mas bota, sabe, a cena 1 vai ser na casa do personagem, a cena 2 vai ser no trabalho do personagem, a cena 3 vai ser no bar com os amigos e amigas no happy hour. Só de você botar isso, você já vai criando, né, de antemão, tá? Esse cenário, esse trabalho, por exemplo, com o que ele trabalha? Pode ser um escritório genérico. Tá, mas como é que você vai descrever esse escritório, sabe? Esse happy hour vai ser num bar qualquer. Se esse bar for recorrente para a história, não é interessante ele ter também algo de específico, sabe? Não ser só um bar genérico, já que ele vai ser recorrente, né, para sua história, por exemplo. Esse tipo de coisa assim, é interessante da gente ir pensando, tá? E elaborando. Eu não acho que tem que elaborar demais, não tem que ficar também sobrecarregado de cenário. O que mais importa é a história, tá? E não o mundo, mas dependendo também, o mundo sempre é também importante, tá? Pensa no cenário como mais um personagem, tá? Ele é tão importante quanto todos os personagens. Se o seu elenco tem 5 personagens, pessoas no caso, pensa que tem um 6º personagem que é o cenário, tá? Pensa nisso. Então ele tem que ser no mínimo assim tão importante como se fosse um personagem. Em alguns casos o cenário é o personagem principal. Eu falei até um pouquinho disso de como que um cenário pode ser não só um cenário, tem um objeto, como outros elementos não tão óbvios podem ser também personagens no vídeo sobre Love, Death and Robots. Recomendo bastante que você assista esse vídeo para você ver como que um cenário pode se manifestar de 1000 formas diferentes.
Ok? Então, no próximo vídeo eu falo como vai ser a história, tá? Vou entregar todo o spoiler dessa história antes de escrever, mas tudo bem, o importante aqui é aprender, tá? E não vai ser o final de um livro, então tudo certo. O que eu não vou entregar nunca aqui é final de livro, mas tirando isso eu entrego tudo sim. Enfim, então eu vou... Próximo vídeo, tá, dessa série aqui vai ser sobre como que eu planejo a história antes de escrever a história, para finalmente botar a mão na massa e começar a escrever de fato. E o último detalhe sobre o cenário que eu quase esqueci de mostrar, eu mudei de ideia sobre o portal pessoal. Vai ser uma chave cósmica, já que esse artefato ele não é um portal por si só. Ele tem o poder de abrir portais, né? Então, o que abre uma porta é uma chave. Eu tive essa ideia de botar chave cósmica em vez de portal pessoal. Talvez um dia eu traga junto o conceito de portal pessoal. Talvez, tá? Talvez. Vou decidir isso ainda. Se eu decidir, eu aviso. Mas como eu falei, nunca é tarde para você revisar. Só é tarde para revisar depois que você publica. Enquanto você está criando, tudo pode ser adaptado, tudo pode ser flexível. Tudo deve ser flexível. Enfim, por hoje é isso. Se você gostou desse conteúdo, clica no joinha, se inscreve, ativa o sininho e compartilha na rede social. E lembrando que estamos no desafio 366 dias de escrita, vídeo sobre mercado editorial, escrita criativa e cultura pop sob o olhar de instrutor todo dia de 2020. Então até amanhã.